Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, útil e humilde, preciosa e casta. Foi assim que São Francisco de Assis recitou uma estrofe do Cântico das Criaturas. Essa poesia, essa música, essa oração, escrita por ele já no final da sua vida, que louva a Deus pelos bens ofertados por ele para a criação. A água é motivo de inúmeras reflexões. A água também é motivo de inúmeras celebrações, de motivo de preocupação, motivo também de alegria, mas de tristeza. Quem não tem na sua vida alguma história que envolva a água? Pelas águas das praias, pelas águas das cachoeiras, mas também pelas águas das inundações, pelas águas das fortes chuvas. Todas essas reflexões que envolvem a água nos faz, de uma maneira ou de outra, entender a grandiosidade e a potência dessa riqueza natural que nos é dada. A água que, pelo curso dos seus rios e afluentes, faz surgir a sociedade, faz surgir a humanidade. Constrói comunidades, famílias, ribeirinhos, ribeirinhas, constrói mitos, constrói histórias, constrói, enfim, nossa vida em sociedade. Muitas são as reflexões e também muitos são os estudos que envolvem a água, a sua influência social, a forma pela qual nos dá, de fato, nos gera a vida. Eu não sou uma estudiosa da água, sou uma admiradora dessa força e dessa potência e provoco aqui com vocês hoje algumas reflexões sobre esse universo que se insere dentro das discussões sobre a água e que, de uma maneira ou de outra, também nos interpelaram essa semana. Dia 22 de março foi o Dia Mundial da Água. Eu tenho certeza que cada uma de vocês viu alguma reportagem, alguma chamada, alguma postagem nas redes sociais que falava sobre a água. E eu trago esse assunto com vocês hoje para nós refletirmos um pouco à luz da encíclica Laudato Si, do Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis, da campanha da Fraternidade de 2023, que também nos chama a pensar sobre a água, né? Sobre a fome, mas também sobre a água de alguma forma. Nesses dias, nós vimos diversas maneiras de trabalhar esse assunto, e algumas delas reducionistas, ao meu ver. Vocês me ajudem, né, nos comentários e também nas suas percepções pessoais sobre o que vocês viram durante esses dias. Vocês viram, assim como eu, postagens que nos alertavam sobre o uso da água nas nossas casas, né? O desligar da torneira, os banhos que não podem ser demorados, a lavagem de calçadas. É esse tipo de colocação vocês viram? Eu vi algumas. E eu queria convidar vocês a gente refletir um pouco sobre isso. A gente sabe que o neoliberalismo nos vende a ideia de sermos empreendedores de nós mesmos, nos projeta também a preocupação e a responsabilidade individual por crises e problemas que são sistêmicos e são estruturais. E por que eu falo disso? Porque nós precisamos também, em cada ação, em cada dia mundial, em cada comemoração, celebração e data importante, em cada tema, estar atentos e atentas a esse modelo que nos vende uma responsabilidade individual de um problema ou uma crise que é coletiva e que é causada também por instâncias, né, empresas, o mercado, as multinacionais, os super ricos que estão muito acima de nós e também têm muito mais responsabilidade que nós em confrontar e também em superar tantos problemas como aqueles que envolvem a água. Por isso eu quero trazer aqui hoje, na nossa reflexão, alguns pontos que poderiam ser tratados nesse Dia Mundial da Água, já deixando uma deixa, quem sabe, para o próximo, mas nos provocando a pensar. O Papa Francisco, na encíclica Laudato Si, no parágrafo 29, se alguém quiser conferir aí, ele fala assim, que um problema particularmente sério é o da qualidade da água disponível para os pobres, que diariamente ceifa muitas vidas. São frequentes as doenças relacionadas com a água, incluindo as causadas por micro-organismos e substâncias químicas. Para além, né,
de falar sobre o quanto de água escorre pela nossa torneira das nossas casas que tem água encanada, é preciso pensar também na qualidade dessa água que chega e se chega a todas as pessoas que dela precisam. Nas discussões sobre o Dia Mundial da Água, é preciso urgentemente refletir sobre quem de fato precisa dessa riqueza e quem não tem acesso. Para além de dicas e respostas que são fáceis e que são pequenas, a gente precisa complexificar uma crise que é complexa, que é sistêmica, que nos envolve de uma maneira muito mais aprofundada do que essas soluções rápidas tentam nos vender mesmo. E uma primeira reflexão é sobre a qualidade da água e sobre a forma pela qual ela chega nas casas, né, das pessoas. O Papa, ainda nesse mesmo parágrafo da Laudato Si, fala assim que em muitos lugares os lençóis freáticos estão ameaçados pela poluição produzida por algumas atividades extrativas, agrícolas e industriais, sobretudo em países desprovidos de regulamentação e controle suficiente. E isso nos alerta que a questão da água pode ser trabalhada também à luz da questão dos agrotóxicos. Até 90% dos agrotóxicos despejados nas lavouras escorre pelo solo e chega até rios, córregos e nascentes, contaminando a nossa água. Por que então não estamos no Dia Mundial da Água bradando contra o uso de agrotóxicos? Bradando contra o projeto de lei do veneno, que busca aumentar a possibilidade de utilização desses agrotóxicos? Denunciando que hoje, na nossa água que nós bebemos, tem quantidade de substâncias químicas 500 vezes maiores do que aquelas que são permitidas na Europa, por exemplo. Por que não estamos no Dia Mundial da Água falando sobre isso, ao invés de falar que devemos fechar as nossas torneiras? De mais de 500 ingredientes ativos de agrotóxicos usados no Brasil, os municípios precisam monitorar apenas 39 parâmetros desses. Quantas outras substâncias que são nocivas ao nosso organismo nós não estamos ingerindo a partir da nossa água? Esses dados foram tirados, né, do movimento contra os agrotóxicos, que vocês podem procurar lá no Instagram também. Por que não estamos discutindo sobre isso? Quem de fato nós queremos alertar quando a gente discute sobre a água? O Papa, na Laudato Si, fala também no parágrafo 30 sobre a privatização, que em alguns lugares, ele diz, cresce a tendência para se privatizar esse recurso escasso, tornando-se uma mercadoria sujeita às leis do mercado. A riqueza, o dom de Deus, que São Francisco de Assis chama no Cântico das Criaturas de irmã água, nos está sendo vendida. E nos está sendo vendida a preços que não são acessíveis a todas as pessoas que precisam, né? Pois todos precisamos, todas e todos precisamos de água. Por que então não estamos no Dia da Água tratando sobre privatização desse recurso? A privatização que nos tira o direito inalienável e humano de utilizar de um bem que é essencial para a nossa sobrevivência. Seguindo, né, as nossas tantas possibilidades de trabalhar sobre esse tema, nós chegamos na campanha da fraternidade de 2023, que fala sobre fraternidade e fome, né, na Igreja Católica, nos convida nesse tempo de quaresma a refletir sobre algum assunto específico. E fala aqui que se identifica a coexistência da insegurança alimentar e da insegurança hídrica, indicando que 42% das famílias em situação de insegurança hídrica estão também sujeitas à fome. Onde está chegando essa água? Para quem a água chega, né? Em que casas, em que residências ela chega? A campanha da fraternidade nos alerta que quando a gente fala de fome, a gente fala também de sede. Falta água. Outro ponto muito necessário para a gente trabalhar no Dia Mundial da Água e em tantos outros. Quantos litros de água são necessários para que a gente consiga comer 1 quilo de carne bovina? A média global é de 15.500 litros de água. Por que não estamos falando sobre isso? A indústria da carne, que provoca tanto desmatamento, que precisa tanto da produção de soja, que multiplica os latifúndios, sufocando a agricultura familiar, sufocando o pequeno e a pequena agricultora e agricultora, sufocando a produção de agroecológicos, porque os venenos, né, os agrotóxicos que são jogados nos latifúndios, invadem também as outras terras.
e não permitem que o pequeno e a pequena agricultor e agricultora possam cultivar o seu alimento isentos de agrotóxicos, porque são pulverizados nos ares sem pedir licença? Por que não estamos combatendo de fato aqueles e aquelas que precisam ser combatidos? As grandes indústrias, os latifundiários, as empresas de carne, os produtores de agrotóxicos, a bancada também do agro, né? Na nossa Câmara de Deputados, que está votando e aprovando projetos de leis ao nível nacional e também em tantas cidades que permitem a utilização e a comercialização desses venenos que chegam na nossa água. O alerta de hoje, meus queridos, é que nós tenhamos foco nas nossas lutas. É preciso enxergar o nosso inimigo comum, que na maioria das vezes não está dentro da nossa casa. Digo que é desnecessário, né? Nossas ações particulares? É claro que não. Mas é importante ter um olhar atento para que o neoliberalismo que nos provoca ao individualismo também não seja refletido nas nossas causas e nas nossas lutas. É preciso diminuir o nosso tempo do banho, fechar a nossa torneira? É claro que sim. Mas é preciso também ter um olhar atento para que em discussões em temas tão relevantes como a água, nós precisamos falar da qualidade da água, nós precisamos falar de privatização da água, nós precisamos falar de agrotóxico, de consumo de carne bovina, da indústria têxtil, da insegurança hídrica que caminha junto com a fome. Para além disso, nós precisamos falar também de mudanças climáticas e de justiça ecológica, justiça climática. Por que eu digo isso? Hoje mesmo, né, nesse momento que estamos vivendo, o rio Acre ficou 2 metros acima do seu nível normal de transbordar, né? E transbordou, causando a afetação, né? Causando mais de 27 mil famílias afetadas por essa questão. Uma emergência mesmo estadual, graças a essa enxurrada, essa inundação, com presença de ministro, de ministra, né, do meio ambiente, das mudanças climáticas no estado, porque de fato se tornou uma questão que nos assola, né? E nesse começo de ano nos causa deslizamentos, inundações, enchentes. A água também deve ser refletida a partir das mudanças climáticas. Essas alterações que no último relatório do IPCC, que nos saiu semana passada, nos indica para um alarme mesmo. Há níveis, né, de mudanças que ocorreram que nós não conseguiremos mais nos sobrepor, nem com as metas que já haviam sido estabelecidas e que ainda estão distantes de todos nós. Mas caminhando também para essa mensagem do canal Paz e Bem, que deve ser sempre de esperança, eu faço primeiro essa denúncia do que de fato nós precisamos combater, para compartilhar com vocês o anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo, presente na nossa vida e que nesse quinto domingo da Quaresma, no Evangelho, fala de Lázaro, do milagre de Jesus. E eu destaco esse trecho e coloco aqui para vocês lerem junto comigo, que diz assim: Jesus falou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse: Senhor, já está cheirando mal. Faz 4 dias Lázaro estava morto. Jesus disse: Eu não lhe disse que se você acreditar, verá a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu falo por causa das pessoas que me rodeiam, para que acreditem que tu me enviaste. Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu falo por causa das pessoas que me rodeiam. Demos e damos graças a Deus pela irmã água útil, humilde, preciosa e casta. Mas é necessário bradar, falar às pessoas que nos rodeiam, que as questões atinentes a esse tema, que nós precisamos prestar atenção, são amplas, são complexas e miram causas, inimigos, elementos em comum, que nem sempre somos nós mesmos ou nós mesmos. Devemos nos unir por causas e lutas e saber em que lugar nós estamos caminhando e quem de fato nós queremos combater. Qual é o horizonte que nós queremos construir? Nesse trecho que a gente leu,
Jesus fala: Eu não lhe disse que se você acreditar verá a glória de Deus? O convite então é que a gente de fato viva a nossa fé numa forma de mobilização profética. É preciso unirmos nossas forças, é preciso vislumbrarmos um horizonte comum. Esse reino de Deus que nós já construímos passa também pela denúncia daquilo que deve ser denunciado, como esses tantos temas que nós abordamos rapidamente hoje. E para terminar essa nossa reflexão, eu vou compartilhar com vocês aqui outra tela que faz parte de um livro de orações do movimento Laudato Si, que eu tenho a honra de fazer parte, e que nos chama a rezar por muitas riquezas, dons de Deus na criação. E nessa oração pela água, que a gente vai finalizar esse nosso momento, eu convido vocês a rezarem comigo para a gente terminar essa nossa reflexão. Criador, dedicamos nossa atenção a reconhecer e agradecer pelo teu dom da água. Os mares impetuosos, os lagos calmos, os rios, os córregos e a chuva que cai para refrescar nossa irmã, a Mãe Terra. No início da criação, tu santificaste as águas. Teu dom é indispensável para toda a vida na Terra. Ela nutre o nosso alimento, sustenta fisicamente todas as coisas vivas. Quando precisamos de força espiritual, tu nos instruíste a mergulhar na água e lavar nosso espírito. Desperta o coração daqueles que exploram teu dom para obter lucro e perdoa aqueles dentre nós que não damos valor a este teu dom. Ajuda-nos a lembrar a preciosidade deste teu dom e nos dá sabedoria para usá-lo com sensatez e compartilhá-lo equitativamente. Na esperança desse compartilhamento equitativo da água, dessa proteção e segurança entre todas as instâncias que com ela trabalham, imbuídos também da boa nova do mergulhar, que desde o batismo nos conclama e nos chama a caminhar para águas mais profundas, sigamos atentas e atentos, minhas queridas, meus queridos, a unirmos nossas forças em prol de um bem comum, em prol de causas e de lutas comuns, que são maiores que nós, mas foi Cristo que disse que devemos sempre manter a esperança e acreditar nessa boa nova. Que tenhamos todos um bom dia, uma boa semana, um ótimo final de quaresma e celebração da Páscoa. Paz e bem.